E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, como eu havia antecipado, eu vou fazer um vídeo, desdobramento do vídeo anterior, quando eu falei sobre aquele terrível incidente Larson-David, em que dois nadadores ficaram com o mesmo tempo na final dos 100 metros livres, nos Jogos Olímpicos de Roma, e o juiz deu para o australiano David a medalha de ouro e para o americano Lance Larson deu a medalha de prata e acabou. E acabou. De onde ele tirou isso, a gente ainda não sabe. Aí eu fiquei pensando, será que aconteceu? Será que aconteceu outras vezes isso? Será que não aconteceu? E eu sou um pesquisador compulsivo e eu fui atrás disso. Eu peguei todas as edições dos Jogos Olímpicos depois de terminada a Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra não aconteceram Jogos Olímpicos. A Segunda Guerra acabou em 1945 e as Olimpíadas foram retomadas em 1948, em Londres, né? De Londres, 1948, até o Rio de Janeiro, 2016, sabe quantas edições dos Jogos Olímpicos nós tivemos? 11 edições. Vocês acham que aconteceram outros empates nas finais olímpicas da natação? Nessas 11 edições dos Jogos, vocês acham que aconteceram outros empates? Vocês acham? 13 empates das finais olímpicas em 11 edições dos Jogos. É mais de um empate por Olimpíada. Gostaram? Agora, houve uma fase muito ruim, viu? E infelizmente, para minha decepção, o senhor Lance Larson não estava sozinho, não ficou sozinho nesse grupo dos injustiçados. Vejam lá, em 1948 em Londres não aconteceu nenhum empate nas finais olímpicas da natação. Mas em 1952 em Helsinki, na Finlândia, aconteceu, nos 100 metros livres masculino. O americano Clark Schules ficou com o mesmo tempo do Hiroshi Suzuki, 57,4. Ouro para o americano, prata para o japonês. Para mim, isso sempre vai soar como uma dissonância cognitiva. Eu entro em sofrimento quando acontece um negócio desse. Eu fico indignado, inconformado com isso. Como é que dois atletas com o mesmo tempo ficam com medalhas diferentes? De onde o americano ficou com a de ouro e o japonês com a prata? Ninguém sabe. Nos Jogos Olímpicos seguintes a Helsinki, portanto em 1956, em Melbourne, na Austrália, outro empate. Só que dessa vez nos 100 metros costas feminino. A americana Judith Greenham aliás, a inglesa Judith Greenham, inglesa, ficou com o mesmo tempo da americana Karen Cohn. 1:12 e 9. Ouro para a inglesa, prata para a americana. Assim. Aí, 1960, o incidente Larson-David, que eu fiz o vídeo passado, se você não viu, por favor, veja lá. E aí eu já comentei que eles perceberam que a cronometragem manual não estava dando conta, aquela coisa toda e tal. Mas nas Olimpíadas seguintes, em 1964, em Tóquio, aconteceram as Olimpíadas, não aconteceu nenhum empate, mas lá já haviam placas eletrônicas. Se você pegar aqui no YouTube os vídeos desses Jogos Olímpicos de Tóquio, 1964, você já vai ver uma placa azul na borda de cada raia, onde a cronometragem eletrônica já estava em teste. A cronometragem ainda era manual e, ao que tudo indica, nos mesmos modos. 3 cronometristas para cada raia, nos mesmos modos. Mas, por sorte, não teve nenhum empate. Mas nas Olimpíadas seguintes, em 1968, no México, aqueles Jogos Olímpicos que foram numa cidade muito alta, o México é uma capital das mais altas do mundo, né? Foi aqueles Jogos Olímpicos em que o Bob Beamon estabeleceu o novo recorde do salto em extensão na época, né? 8,90, uma coisa estrondosa. Os corredores velocistas e os saltadores levaram uma vantagem muito grande por causa da altitude. Em compensação, os fundistas sofreram, né? Sofreram, corredores de 1.500, 3.000 steeplechase, 5.000, 10.000 metros, sofreram. Voltando para natação. Em 1968, nós tivemos um empate.
cronometragem eletrônica já estava lá, mas a cronometragem eletrônica, a gente pega os vídeos aqui, vejam os vídeos aqui se vocês quiserem. Tinha só uma casa depois da vírgula ainda, tinha só uma casa depois da vírgula. E a cronometragem eletrônica já existia, mas ela coexistiu com a cronometragem manual. E ao que tudo indica, a cronometragem manual ainda era predominante, ela prevalecia. Tanto é que nos 100 metros livres feminino, de novo o empate. Só que dessa vez o empate no segundo lugar, porque a americana Jan Haney cravou 1 minuto, ficou com a de ouro, ok. Mas os dois tempos seguintes a gente vê 1:003 para Susan Pendersen, dos Estados Unidos, e o mesmo tempo 1:003 para Linda Gustafsson, dos Estados Unidos também. Tudo bem, os americanos fizeram o pódio completo, menos mal, a equipe ficou com as medalhas todas, menos mal. Não é justo, pô, não é justo isso. Como é que dois atletas com o mesmo tempo ficam com medalhas diferentes, gente? Senhor Santo Deus. Aí, em 1972, aconteceu uma coisa importante. 72 foi Munique, na Alemanha. Foi aqueles jogos onde aconteceu aquele atentado contra os atletas israelenses, terrível. 1972 foi o ano do Mark Spitz, quando ele ganhou 7 medalhas de ouro lá, né? Mas aí a cronometragem eletrônica já entrou com força, já dominou a natação, que tudo indica, e eles começaram a usar os centésimos, 2 casas depois da vírgula, a natação buscando uma precisão maior. Até o México 68 era só uma casa depois da vírgula. A gente vê vídeos onde tem só uma casa depois da vírgula. Em Munique já tinha 2 casas depois da vírgula. E não dá para saber se o critério mudou em função disso. Não dá para saber. Porque em Munique não teve nenhum empate, coincidentemente. Mas o uso da cronometragem eletrônica se estabeleceu em definitivo. 72 não houve nenhum empate, foi essa Olimpíada. 76 em Montreal, Canadá, não aconteceu nenhum empate. 1980 em Moscou, não aconteceu nenhum empate. Aí finalmente, em 1984, Olimpíadas de Los Angeles, aconteceu um empate. Aí a natação tomou vergonha na cara, e aí começaram a fazer diferente. Aconteceu um empate nos 100 metros livre feminino. A norte-americana Karen Steisenfer fez 55,92 e outra norte-americana, Nancy Hogshead, também foi 55,92. Ouro para as duas. E aí, nenhuma prata e a medalha de bronze para a holandesa Anne-Marie Verstappen, 56,08. Aí sim. Então, só nas Olimpíadas de Los Angeles, 1984, a natação assumiu esse tipo de coisa. Os nadadores que têm o melhor tempo, mesma medalha. Beleza. Se foi no ouro, não tem nenhuma prata e tem um bronze. Se o empate foi na prata, tem um ouro, 2 pratas e nenhuma bronze. E se o empate é no bronze? Um ouro, uma prata e quantos bronzes tiver. Isso significa que na natação ninguém sabe quantas medalhas sairão ao certo. Ninguém sabe ao certo. Porque em acontecendo empates acontece isso. Não dá para comprar cravadinho o número de medalhas de ouro, de prata e de bronze, levando em conta apenas o número de provas. Não dá. Você tem que levar em conta os resultados, então você tem que ter uma folga. Mas agora tomaram vergonha na cara, como eu disse, né? Isso foi em Los Angeles, vergonha na cara. Nas Olimpíadas seguintes, 88, foi em Seul, na Coreia do Sul, né? Um empate de novo, né? Que aconteceu na prova de 50 metros livre feminino, porque nesta prova, nesses Jogos Olímpicos de Seul, aconteceu a estreia das provas de 50 metros nos Jogos Olímpicos, que é onde vai acontecer os empates, né? Pensa, as provas curtas, até as Olimpíadas de Los Angeles, de 1984, a prova mais curta era de 100 metros, já saía empates, sem livre, sem costa, já saía empate. Em Seul, eles começaram a fazer prova de 50 metros. As provas terminam todas na batida de mão. Quem já assistiu uma final olímpica de 50 metros aqui,
sabe que termina tudo na batida de mão. Mas a natação já tinha tomado vergonha na cara, por isso na prova de 50 metros livre feminino tivemos um empate no bronze, né? A alemã Christy Otto fez 25,49, novo recorde olímpico. A chinesa Yang Wenyi fez 25,64 e a americana Jill Sterkel e a alemã Katrin Messner fizeram 21,71, bronze para as duas. Maravilha. Isso soa como música para os meus ouvidos. Aí, 1992, Barcelona, não tivemos nenhum empate. 1996, Atlanta, nos Estados Unidos, de novo, nenhum empate. No ano 2000, Sydney, 2 empates. 2 empates. Uma na prova de 50 livre, eu avisei. Na prova de 50, eu avisei. E um na prova de 100. Tivemos um empate no 50 livre masculino, quando o americano Gary Hall e outro americano Anthony Irving, os dois fizeram 21,98. Ouro para os dois, nenhuma prata. Bronze para o Peter van den Hogeband, 22,03. E nós tivemos um segundo empate na prova de 100 metros livre feminino, né? Também, agora no bronze, né? A Indy de Bruyn, holandesa, lindinha, ganhou com 53,83. Tudo bem que era com aqueles maiôs tecnológicos de manga longa, perna longa. Eu fico com o pé meio atrás. Vocês sabem a minha opinião a respeito desses maiôs, né? Essa década toda, de 2000 a 2010, a década inteira. Mas a Indy de Bruyn ficou com ouro, a sueca Therese Alshammar ficou com 54,33 e duas americanas dividiram bronze. Dara Torres, a minha amada, e a Jenny Thompson, 54,43. Bronze para as duas. Que mendigaria é essa aí de dar salmoura, né? Bronze para as duas, pô. Nas Olimpíadas de Sydney em 2000, isso. Aí nós tivemos 2004, Atenas. Não tivemos nenhum empate. 2008, Olimpíadas de Pequim. Campanha dourada do Michael Phelps, quando ele bateu o Spitz. Spitz em 72 tinha feito 7 de ouro, o Phelps em 2008 em Pequim fez 8 de ouro numa mesma edição dos Jogos. Mas no 100 metros livre masculino, nós tivemos um empate no bronze. O francês Alain Bernard ganhou a prova com 47,21, o australiano Eamon Sullivan ficou com a prata 47,32, e tivemos um empate no bronze. O americano Jason Lizak, uma fera esse cara, nada muito. E o nosso brazuca César Cielo. Vocês lembravam disso? Vocês lembravam? O nosso César Cielo tem uma de bronze, graças ao empate no bronze, em Pequim 2008. 47,67. Bacana, né? E nessa mesma Olimpíada de Pequim tivemos outro empate no 100 costas masculino. Tivemos 100 livre e no 100 costas masculino também tivemos um empate, também no bronze. O americano Aaron Purcell, um dos melhores nadadores, para mim, um dos melhores nadadores de costas da história. Ele fez 52,54, novo recorde mundial, ganhou a medalha de ouro. Outro americano, Matt Grivers, ficou com a de prata com 53,11. Você vê, tudo dois dígitos depois da vírgula. E no bronze, Arkady Viatchanin, 53,18, e o australiano Hayden Strockel, também 53,18. Bronze para os dois. Nas Olimpíadas seguintes, Londres, 2012, também foram Jogos Olímpicos bem legais, inclusive a cobertura de vídeos da Olimpíada de Londres 2012 é uma das melhores que existe, gente. Os vídeos de lá, em inglês para fazer vídeo, é muito bom. E nós tivemos, olha, surpreendentemente, o empate nos 200 metros livre masculino, coisa rara. Uma prova já meio longa para ter empate. Normalmente é 50 e 100, 50 e 100, 50 e 100. Tivemos um empate nos 200 metros. O francês Yannick Agnel ganhou a prova com 43,14. E nós tivemos um empate na prata. Su Yang, aquele chinês que gosta de destruir amostras antidoping, amarteladas. Nós tivemos ele com 1,44,93 e o sul-coreano Park Tao-hwan também com 1,44,93. Prata para os dois,
e nenhum bronze. São só os 3 no pódio. Né? E também nos Jogos Olímpicos de Londres tivemos no 100 borbo o Phelps, ainda fazendo das dele. O Phelps ganhou a prova, né, 100 borbo, com 51,21, e nós tivemos um empate. Na prata, o Chad Leclos, da África do Sul, e o Eugene Korotsekin, também com 51,44. 2 pratas e nenhum bronze. E finalmente nas Olimpíadas do Rio, um empate inusitado. Eu já citei isso e já linkei esse vídeo aqui em outro vídeo meu, já linkei e vou linkar de novo para vocês assistirem, para vocês, sei lá. Foi na prova de 100 borboleta. 100 borboleta. Phelps nadando, todo mundo preparado para ver mais uma medalhinha de ouro dele, pois ele ficou com a medalha de prata num triplo empate. Na prata, triplo empate. Porque o nadador de Singapura, Joseph Schooling, ganhou com 50,39 e houve um triplo empate do americano Michael Phelps, do sul-africano Chad Leclos e do húngaro Laszlo Tse. 51,14 para os 3. Prata para os 3. Qual é o problema? Né? Então veja, a natação, em que pese a fase justa, que eu falei aqui que nós tivemos 4 empates na fase injusta, né? E 9 empates já na fase justa. Em que pese essa fase injusta, em que aconteceram 4 empates assim que eu não me conformo com eles, inclusive esse incidente, né, que eu comentei no vídeo anterior, a natação tomou vergonha na cara e de lá para cá já teve 9 oportunidades de se redimir daquelas injustiças e fazer justiça. Gente, o regulamento de uma competição tem que ser feito de maneira a contemplar esse tipo de coisa, não pode deixar passar. Ainda que você pudesse justificar o fato da cronometragem ser manual, quando a cronometragem começou só com uma casa depois a vírgula, ainda que você possa justificar com argumentação técnica, sim, mas o regulamento teria que dar um encaminhamento justo para isso. Dá a mesma medalha para quem teve o mesmo resultado, Nem mesmo se você disser assim, não, professor, a gente pode levar em conta o tempo nas eliminatórias. O nadador que chegou com o melhor tempo nas eliminatórias, chegou na final com o melhor tempo nas eliminatórias, levou a medalha e o outro não. Ainda assim, eu vejo uma certa lógica, reconheço uma certa lógica nisso, mas não acho justo. Não acho justo. O que vale é o desempenho lá. Mesmo desempenho, mesma medalha. É a minha opinião, evidentemente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar tudo isso linkado, toda essa relação linkada. Espero que vocês vejam lá. Achei curioso, achei bacana a gente ter isso. Tentei fazer um paralelo com o atletismo, sabia? Tentei fazer para ver se com o atletismo ocorreu coisa semelhante. Não consegui, porque na Wikipédia as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos a gente não encontra tempo. Ponto para a natação nisso. A natação tem uma descrição muito mais detalhada dos Jogos Olímpicos, das provas dos Jogos Olímpicos do pós-guerra, do que o atletismo. O atletismo eu não consegui os tempos, teria que entrar no site da Federação Internacional de Atletismo, eu não me dei esse trabalho todo. Na Wikipédia eu levei 2 ou 3 dias para fazer esse levantamento aqui, aí eu fui. Mas é uma pena, né? Eu queria fazer um paralelo, mas não deu. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa um like aqui, continuem acompanhando a gente. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se inscrevendo, ativa o sininho para receber sempre vídeos novos. Mandem as suas sugestões, porque aqui nesse canal os melhores viram vídeo. Tá bom?